Olá, seguidores. Dando prosseguimento aqui ao acompanhamento de HABT11, o fundo high yield da Habitat/XP. Até te dizer quem que é o novo gestor aqui, né? Quem que tá mandando. Enfim, já fiz um vídeo aqui sobre o fundo e agora vou comentar com você sobre o último relatório gerencial e sobre o relatório de risco, né? O relatório trimestral. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. E aqui, antes de começar, gostaria de agradecer aos pessoal que assistiu aqui o vídeo. Realmente, a HBT11 teve aqui um desempenho acima do que eu consegui com os outros vídeos. Então, aqui o pessoal realmente curtiu, compartilhou o vídeo. Então, devido ao bom desempenho, teremos mais vídeos aqui sobre HABT11, tá? Então, se quiserem continuar mais vídeos aqui, lembre-se de deixar o like aqui no vídeo. Então, vamos lá começar aqui sobre meus comentários aqui sobre do que a gente teve no relatório gerencial e depois vamos para o relatório de risco. Antes de começar, tem que deixar aqui meus elogios à Habitat, né, pela grande transparência que eles estão dando aqui aos problemas aqui do fundo, apesar de ter alguns questionamentos em que eu não consegui obter resposta e isso é importante, não só eu, mas vocês também cobraram os gestores para, quem sabe, que no relatório futuro eles não colocar as informações que eu vou passar aqui para vocês, essas dúvidas que eu tenho aqui sobre os pedimentos problemáticos. Então, eu vou falar aqui mesmo sobre CR Infinity, depois vou comentar sobre outras lambanças aqui que a XP anda fazendo, né? Rolou aqui ancoragem de fundo setipado da XP. Mas enfim, primeiro aqui falando sobre os ativos estressados. Primeira coisa, aqui é um fundo que a HBT11 não vem acompanhando há bastante tempo, mas aqui peguei uma surpresa negativa, porque esse grupo TMI que está enfrentando dificuldade, ele não possui apenas um CRI aqui no fundo, são dois. Tem esse CRI Infinity e o Alta Vista. Então, se a gente for somar os dois, vai dar uma porcentagem maior do que eu imaginava, tá? Então, aqui a gente está falando de 4,36 mais 3,23 mais 2,78 com esse devedor, 10% do PL. Então, aqui o problema é até maior do que eu imaginava, tá? Então, vamos aqui ao que ele trouxe de atualização para a gente. Então, aqui ele começa falando sobre o que trabalha aqui, que é uma empresa grande lá na cidade de Rondonópolis, lá no Mato Grosso. Realmente é uma cidade bem famosa, tá? Já ouvi falar várias vezes dela, parece uma cidade bem relevante lá para o estado. E que eles comentam sobre o elevado nível de inadimplência no empreendimento. Acaba que é isso daí mesmo, tá? Quando o empreendimento ele começa a atrasar as obras, começa a se arrastar, o que os devedores, os mutuários param de pagar as parcelas, né? Até compreensível. Mas então o que estava acontecendo é que esse grupo TMI ele vinha pagando aqui, tirando do seu bolso para fazer o pagamento das aportes nas obras, como também no pagamento dos juros. No entanto, aqui que ele relata que desde julho de 2025 não tem sido feito pagamento de juros e nem sequer os fornecedores, né? Então isso aqui realmente complica bastante, tá? Então aqui já fiquei com algumas dúvidas com relação aos projetos. Então, primeiro aqui, um ponto positivo, as obras se encontram avançadas, aqui eles mencionam que falta pouco, né? Aqui no relatório eles não detalham, mas se a gente for aqui no, no relatório de risco, eles mencionam que esse empreendimento Infinity está aqui com 85% de obras concluídas, enquanto o Alta Vista ele está realmente aqui nas fases finais aqui com uma andamento de obras de 95%. No entanto, aqui eu fiquei com uma dúvida, né? Quanto falta para terminar as obras? Essa daqui é uma informação fundamental, tá? E para mim que eu acompanho bem de perto o RPR11, o Urcão, realmente isso aqui é fundamental ter noção de quanto que falta aqui para concluir as obras.
sendo que um dos riscos que acabou levando a toda aquela lambança lá no Urcão foi a falta de recursos para terminar obras. No entanto, imagino que aqui em HABT11 esse não seja o problema, uma vez que está sobrando dinheiro aqui para comprar 30 milhões de reais aqui em ancoragem Fundo XP e comprou aqui 50 milhões de reais de um outro CRI, aqui uma compra positiva, um loteamento, né? Então, aqui uma compra bem relevante, gastou quase 80, uma compra de quase 80 milhões de reais aqui no mês de setembro. Isso me faz imaginar que o fundo não está com problema de caixa. O fundo, ele aposta essas movimentações sobre aqui 25 milhões de reais e diferente da Urca, acredito que aqui a gente tenha alguns CRIs com alguma liquidez, né? Já que eles mencionam aqui a venda de 5 CRIs. Então, aqui pode ser que a gente tenha aqui um pouco mais de liquidez, não sofra desse problema da Urca de faltar recursos para as obras. No entanto, aqui a gente tem o seguinte problema: a incorporadora visivelmente não tem mais recursos para terminar essas obras. E quem que vai colocar mais dinheiro aqui? Porque a HBT11, se ela colocar mais recursos aqui, vai ficar complicado para recuperar os valores, né? Porque é que a gente está lidando com LTV, Low to Value, nossa, uns que foi horrível, né? Low to Value. Então, aquilo um LTV entre 80% e 90%. Então, as garantias já estão muito apertadas aqui frente à dívida, sendo que anteriormente ele mencionou aqui sobre elevados níveis de inadimplência. Então, aqui pode ser caso que o comprador não está querendo pagar porque as obras estão paradas, porque realmente os compradores que não têm um bom perfil de crédito, que pode levar a uma a, a não ter financiamento aprovado, né, no repasse bancário. Então, aqui não faz sentido para o fundo colocar mais dinheiro em algo que já está problemático. É como pedir para aumentar ainda mais o tamanho do problema, né? Então, é que realmente complicado isso aqui. Uma carteira de recebíveis podre aqui, talvez uma palavra meio dura, ainda por cima um alto LTV. Então, aqui realmente é algo que a gente precisa descobrir esses dois pontos. Quanto falta para terminar as obras e quem vai pagar o término das obras. Aqui pode ser que tenha que ser feito um aporte adicional dos mutuários, né? Mas, enfim, aqui é um processo lento. Aqui deve ter um pedido de falência da SPE, uma autofalência, alguma coisa assim do tipo, para depois passar esse trâmite jurídico e só então voltar às obras. Então isso aqui é caso para demorar, tá? Meses e meses, talvez até anos. Ok, deixa eu ver se tem mais aqui algum ponto que eles mencionaram no relatório de risco que não estava no relatório gerencial. Ok, deixa eu voltar aqui primeiro. Aqui não acabou que o relatório, as próprias informações aqui no relatório já me detalharam bem sobre esses ativos aqui que estavam em uma situação mais delicada. E aqui sobre CRI Alta Vista, parece estar um caso bem mais simples, né? Faltando apenas a instalação do elevador e finalização aqui de parte da fachada. Então realmente aqui já está na reta final, um caso aqui bem mais leve, né? Ok, então aqui a conclusão que eu tenho sobre esses ativos é que não é a situação ideal, mas acredito que pelo menos a recuperação do capital, acredito que seja possível sim, tá? Talvez a recuperação de todo o crédito aqui do acumulamento de juros e correção monetária talvez não seja possível, mas só de acontecer aqui a recuperação da da questão do que a questão do principal já é excelente, né? E que é o que eu estou observando aqui, questão de jobs aqui no Alta Vista, aqui no relatório gerencial está marcando 99%. Então talvez aqui as OJT já tenham avançado um pouco mais, né? Já que em vendas, a gente está com uma situação um pouco mais crítica aqui nesse CRI
Infinity, né? Apenas 42%, e com o empreendimento todo enrolado, com algumas paradas, realmente não tem como sair do lugar, né? Ok, então essa daqui seria a situação aqui desse devedor. Então aqui acho que isso aqui eu tinha que falar sobre ele. Agora aqui comentando também rapidamente aqui sobre outros problemas aqui do fundo, né? Tem esses dois ativos já estão inadimplentes já há algum tempo, o CRI Ocean Barra Residence e o CRI Condomínio Leão Dourado. Então aqui pelo que eu vi foi uma tentativa de fraude de desviar os recebíveis, né? Fazer vendas por fora. Isso aqui é algo muito grave, tá? Porque muitas das vezes o comprador pessoa física ele pagou para o incorporador, sendo que esse imóvel ele estava alienado, então não é uma compra válida, mas aqui são a questão muito difícil, né? Bem difícil mesmo aqui para fazer a recuperação dos ativos, né? Porque tem pessoa física sendo lesada aqui nesses empreendimentos. Ok, então agora falando um pouco sobre alguns outros pontos aqui sobre o último relatório aqui do mês de setembro. Então aqui eles comentam sobre a questão do rendimento, né, que está sendo impactado. Comenta aqui sobre bota a culpa do rendimento 95 centavos de setembro na deflação em agosto. No entanto, pouco depois eles falam sobre a defasagem de 2 meses. Então, a deflação de agosto, na verdade, ela impactou principalmente a distribuição no mês de outubro. Mas parece que deve ter utilizado alguma reserva porque o rendimento nem sentiu, né? Então, é que pelo menos essa pior fase aqui do fundo da inflação, ela ficou para trás. Esse R Infinity, pelo que eu venho observando, ele já não está pagando juros desde o mês de julho. Então é algo que já piorou, algo meio que já tá sendo precificado, né? Deixa eu até dar uma olhada aqui na DRE para ver se é notável essa queda dos juros. Não, nem dá para notar. É, talvez aqui em agosto não, né? Mas enfim, já tem a inadimplência de CR Infinity, então já é o que já está meio que especificado aqui no rendimento. Ok, continuando aqui sobre as atualizações do último mês. Aqui a gente teve uma compra bem relevante de loteamento, acho isso aqui positivo, né? Diminuindo pelo menos parcialmente a exposição à multipropriedade, algo que já critiquei aqui várias vezes o HBT11. Mas aqui, logo abaixo, a gente já vê mais lambança, né? Temos aqui uma ancoragem de 30 milhões de reais de um fundo setipado da XP. Ou seja, aqui o fundo setipado é lei que não tem negociação, né? Aqui é um casamento aqui com esse ativo. E se a gente for aqui mais embaixo nas tabelas de ativos, vocês vão ver que é um ativo subordinado. Então, isso aqui muito provavelmente foi um daqueles ativos setipados que a XP está conseguindo fazer emissão, é o que a XP está conseguindo emitir, né? E aqui tem a investidores sêniores, que é a base de pessoas físicas, e subordinados, que é quem paga a bronca caso dê ruim. Eles estão entrando aqui com outros fundos, né? Que meio que um no conflito de interesses. E aí botaram aqui HBT11 para segurar essa bucha. E aqui eles falam uma remuneração-alvo acima de PCA mais 16%. Pode parecer um valor bem elevado, mas é bom lembrar que aqui é um ativo que ele é subordinado ao sênior, né? E que muitas das vezes essa rentabilidade pode estar relacionada à venda de algum ativo. Pelo menos é assim que tem funcionado algum desses outros fundos setipados aí que tem saído pela XP. Então, acho que com certeza é negativo. A XP já começando a colocar as garrinhas aqui em HBT11. Então, aqui, pelo menos é uma boa notícia sobre essa ancoragem, né? Se a HBT está com dinheiro para ancorar a fundo XP, então tem dinheiro aqui para obras caso
ele precise tocar aqui o término aqui das obras dos empreendimentos em dificuldade. Então, agora aqui dando uma olhada na questão da especificação de HBT11. Detalhe, para contextualizar, estou aqui gravando na quinta-feira, dia 6 de novembro. Devo demorar mais uma semana para gravar pelo IBS Vídeo na área gratuita, tá? Quando vai ter vaga aqui para postar vídeo no canal. Então aqui, R$ 70, o fundo já voltou aqui a valores do mês de janeiro. Aqui em dezembro chegou a bater R$ 66, né? Enfim, tá aqui a R$ 69, já foi uma queda de 14%. Então já foi uma queda superior ao CRI em dificuldade. Isso aqui o mercado tem punido bastante também os fundos que são indexados ao IPCA, né? Ok, deixa eu fazer aqui uma conta sobre rendimento, considerando aqui de forma conservadora esses 95 centavos, a gente teria um yield de 1,35. Olha, esse 1,35 não vejo como nada de especial não, tá? Aqui você vai encontrar, por exemplo, fundos como CYCR11, que fundo sem nenhum problema, pagando aqui 1,25% ao mês. Então, sei lá, apesar de ter caído muito, não tô vendo graça aqui em HBT11 não, viu? Para mim tinha que estar pagando yield maior aqui para fazer sentido aqui se a gente for comparar com outros ativos que não estão com dor de cabeça dentro da carteira. A não ser que o rendimento de HBT11 suba, né? Ah, é algo difícil de saber. Aqui antes da inadimplência, tá pagando aqui um em 15. Isso aqui ainda tinha um IPCA mais alto também. Enfim, aqui mesmo se eu subir para R$ 1, sei lá, apesar dessa queda significativa em HBT11, ainda vejo espaço para mais queda ainda, tá? Então, isso aqui eu tinha para repassar para vocês. Novamente, peço aqui o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!